Fala, amigos do canal, eu sou o Marcos da Retífica Revimoco. Galera, o vídeo de hoje aqui, ó, treta aí com válvulas de cabeçote, só que não, galera, isso aí é pro outro vídeo. No vídeo de hoje você vai ver só partes de cilindro. Ficou curioso? Vai ter que assistir. Então, mas antes de assistir, se inscreve no nosso canal, compartilha geral. Bora pro vídeo? Vinheta, não esquece a vinheta. Pô. Roda a vinheta. Galera, começamos o vídeo de hoje com um bloco de GM 2.0, galera, um baita de um motorzão, tá aqui na Bloqueadora. Na bloqueadora de cilindro, tá? O bloco foi pro banho, já tá ficando assim, essa coloração assim, porque tá tirando toda a tinta, tá? Depois vai vir o tratamento, vai vir a pintura, trocar selo, fazer tudo direitinho, mas é que a gente precisava passar a medida para o cliente, para ele comprar o novo jogo de pistão, né? Que está vindo para retificar. E aí aquele quem já nunca ouviu falar, que a retífica fala assim para você: ah, Marcos, o teu bloco não deu medida, vai ter que passar uma medida à frente. Aí você fica assim: como uma medida à frente? Como não deu medida? Aqui é um caso que aconteceu justamente isso. O bloco do motor era standard, tá? Mas tinha muito desgaste no cilindro. Então o que acontece? O cliente não vai ter como ficar na primeira medida por causa deste defeito aqui, ó. Isso aqui é um desgaste que teve excessivo, ó lá. A gente já usinou para a primeira medida, que seria 0,50, tá? O bloco, a primeira medida é 0,50. E ó, vocês podem observar que aqui, ó, ainda ficou um calo, ó. A unha chega a agarrar, tá? Ficou um calo nesse cilindro e um calo neste cilindro. E você pode observar, tá? Aí você vai perguntar assim para mim: ah, Marco, mas isso aí não, será que não foi erro? Será que não matou o bloco? Porque o cara da retífica me ligou e falou assim: ah, não deu a primeira medida, eu acredito que ele matou o bloco. Não, galera, justamente porque não deu. Vocês podem observar aqui, volta a focar aqui, ó. Aqui a parte de cima, galera, tá? Onde tá vendo aqui, ó, que tá usinado direitinho aqui, tudo aqui. Então, vocês podem observar que aqui, ó, tá usinado direitinho, aí teve essa falha e voltou aqui. Porque o que acontece? Essa parte de cima aqui é justamente onde o anel para e não tem desgaste. O anel vem até aqui e para aqui, tá? O anel do pistão, ele não vem até em cima aqui. Então, aqui a gente fala que é uma área que é tipo protegida, ela praticamente não sofre desgaste, bem essa beirada aqui. Então, quando a gente vê que o cilindro está muito ovalizado, o que a gente faz? A gente centra bem no topo aqui, bem nessa cinta mesmo aqui, e aí fica centradinho. E aí vocês podem observar, se o Enzão conseguir filmar lá dentro, que, ó, que ele desce certinho depois. Você vê que pega toda a volta direitinho. Realmente só ficou aquela barriguinha ali que é para dentro, porque é justamente que teve um desgaste excessivo. Então aqui o que acontece? Não vai ter acordo. Aqui a opção do cliente é o seguinte: ou ele parte uma medida mais barata, que é para botar um pistão 1 milímetro, que temos a segunda opção, que é o pistão 1 milímetro, né? Ou ele vai ter que partir para encamisar, para voltar o bloco para standard, né? Aí faz o encamisamento e aí volta o bloco para standard e aí também fica filé. Aí ele vai comprar jogo de pistão standard. Mas se ele quiser uma opção mais em conta, né? A gente fala mais em conta por quê? Porque de qualquer forma ele vai comprar um jogo de pistão. Se tiver que encamisar, além do jogo de pistão, ele tem que comprar um jogo de camisa, né? E outra coisa, a usinagem é mais cara. Aumenta o valor do serviço, porque a máquina tem que passar aqui algumas vezes a mais. No corte de uma medida só, a máquina passa uma vez só. Para encamisar, como a gente já mostrou aí no vídeo do canal, você tem que dar mais de um corte. Geralmente depende do quanto você vai tirar. 2, 3, 4 cortes, entendeu? Tem motora diz aí que a gente precisa dar 5 passes em cada buraco aqui, em cada cilindro aqui.
Então, por isso que também sobe o valor da mão de obra, da usinagem. Então, não tem problema nenhum botar um pistão milímetro. Se ele encontrar um pistão de qualidade aí, pode botar, que vai ficar filé, vai ficar do mesmo jeito, vai ficar muito bom o motor. Então, assim, tem gente que fala, pô, 1 milímetro, não matou, tal. Aqui não tem problema, aqui tem que botar. A gente pode encontrar problema em alguns eixos virabrequim, cortar para 1 milímetro, que ele não tem profundidade de dureza. Em aqui parte de cilindro, você pode cortar para 1 milímetro tranquilamente. E esse motor, como é um motor mais antigo, ele já se encontra com facilidade pistão de qualidade. A gente vai mostrar agora para vocês aqui a diferença no relógio. Continua focando aí, eu vou pegar um relógio aqui só para vocês terem uma ideia. Ó, a gente vai botar o relógio aqui, ó. Botamos lá na parte que não tem desgaste, tá? Ó, a gente zerou. A gente zerou aqui só para vocês verem, ó, tá zeradinho, tá vendo? Ó, lá na parte de baixo onde não tem desgaste. Agora a gente vai justamente jogar naquele buraco lá. Ó, a gente vai subir. Vamos até a beirada. Olha quanto tem, ó. A gente vai para frente e para trás, ó. 15 a mais aberto aqui. 15. Se eu subir todo ele, vem lá naquela cinta que eu falei, ó. Voltou pro zero, tá vendo, ó? Tá bem na beiradinha, ó. Foca ali a pontinha do súbito lá. Nossa parceira de Gmail do canal, e focou lá? Uhum. Então, ó. Já vem, tá bem na pontinha lá, ó. Bem naquela cinta. Aí a gente já vem, ó. Já vai cair na vala, olha lá. Caiu já naquele buraco, ó. Aqui já deu até 20, ó. Bem na ponta. Bem na ponta. Então, e vou te falar, quase que ele não ia dar 1 milímetro também. Para você ver como que o desgaste é grande. Como aqui a gente já viu, passou o relógio, viu? Ele vai dar 1 milímetro sim. A gente vai cortar aqui, dependendo a gente até mostra depois aqui que sumiu total a mancha aqui, né? A gente já vai usinar para 1 milímetro e vai ver o que o cliente vai resolver. Se ele vai deixar no milímetro mesmo ou se vai encamisar. Mas você já vai cortar para 1 milímetro? Independente, porque a gente, para encamisar, a gente vai ter que dar mais espaço. Então a gente já corta para ver se realmente vai sumir toda a mancha. Cortou para 1 milímetro, ficou perfeito, aí sim a gente passa a opção para o cliente. Ó, deu 1 milímetro, ficou perfeito. O que o senhor prefere? Continua 1 milímetro ou o senhor vai preferir encamisar para voltar para standard? E aí a gente passa a diferença de valores e aí a gente deixa para o cliente resolver. Em relação a funcionamento, não tem problema nenhum. Ficar 1 milímetro, voltar para standard, não vai alterar a vida de ninguém. O carro não vai consumir mais. O carro vai ficar mais forte, o carro vai ficar mais... Não, você não vai nem sentir. Então, pau no gato, tá? Qualquer coisa a gente volta aí mostrando o resultado aí. Valeu! Galera, dando continuidade, então, conversamos já até com o cliente, independente desse tempinho aí, a gente vai passar para 1 milímetro primeiro, para ver. E aí, ó, vamos ver se o Enzo consegue focar ali a sombra ali, ó. Tá vendo que tá sumindo a sombra? E aí a gente vai passar todo o cilindro aí para ver se realmente 1 milímetro vai dar medida. Pelo que a gente já olhou ali, vocês viram que aquele machucado, aquela sombrinha já sumiu, né? Pelo vídeo aí. Então provavelmente realmente 1 milímetro vai ficar perfeito aí, tá? A gente vai deixar a máquina descer até o fim, depois ele vai subir e a gente mostra que o cilindro ficou nota 10, ficou nota 10. Aguarda aí que já a gente volta. Valeu! É isso aí, galera. Agora, ó, a gente vai finalizar. Voltamos aí, ó. Finalizar, vamos fazer aquele chanfruzinho, né? Tem vídeo nosso aí que explica sobre esse chanfruzinho aí, a entrada do anel. Só para facilitar, para não ter, quando você for instalar, não ter uma quebra de anel, né? Só o chanfruzinho. No padrão, show de bola. 01, sobe agora a máquina aí pra gente mostrar aí, ó. Sumiu aquela marca, tá vendo, galera? Ó. Sumiu aquele calinho, zerou 100%. Aqui, ó, o último cilindro ainda tá, porque a gente ainda vai passar agora todos os outros, mas aqui já é bem menos, tá? Então também com certeza a gente já sabe que vai sumir. Então, galera, é isso aí, ó. Ficou 100% perfeito. 1 milímetro ficou cortado esse bloco, vai para 1 milímetro, ficou 1 milímetro. Então, o cliente vai ficar super satisfeito. Serviço top, sem problema algum.
Beleza? Então, quando às vezes o cara lá da retífica falava assim para você, não deu medida no seu bloco, vai ter que cortar para 0,1. Não pense que a retífica matou o seu bloco, não. É porque ele foi ver a medida e a primeira medida não deu. Então, aí ele tem que passar para a segunda medida. Mas o certo é fazer que nem a gente faz. A gente vê, informa, passa, filma, mostra aqui o defeito que tem, entendeu? Para ficar uma coisa bem clara e para o cara entender que realmente assim, não, os caras não mataram o meu bloco. Não, é porque realmente tem um defeito e a primeira medida não deu, então teve que ir para a segunda medida, que no caso é a medida final. Lembrando, bloco, acho que 99% da linha leve, tá? Vou dizer 100% que sei lá, né? Mas 99% da linha leve, motor, bloco, são duas medidas. 0,50 que é a primeira medida e o 1 milímetro. Tem o standard, né, que é original, na verdade são três, então, né? O standard que é original, 0,50 e 1 milímetro. Pau no gato, só isso. Fiat que é exceção. A linha da Fiat também são três medidas também. A standard, só que a Fiat não é 50 e 1 milímetro. Ela é standard, 0,40 e 0,60. Não sei porque a Fiat é assim, mas desde que me entendo por gente, todos os motores da Fiat são assim. A primeira medida é 0,40 e a segunda medida para usinagem é 0,60. Que é praticamente a primeira medida dos outros blocos, né? Porque 0,60, você vê, é 0,50 e a segunda medida do Fiat é 0,60. Quer dizer, a segunda medida do Fiat é a primeira medida da maioria dos blocos aí, que é 0,50. Praticamente a maioria vai para 0,60, ou seja, já vai para a medida final. O Fiat geralmente, o primeiro corte, diretamente a gente já vai praticamente a 0,60. Porque o 0,40 é muito pouquinho, e aí se tiver um desgastezinho, aquela sombra fica. Então, a gente já passa o relógio, vê que tem um desgaste, corta direto para 60. Beleza? E aí depois disso, se der problema de novo, aí não tem jeito. O cara tem que encamisar e voltar para a standard. É a mesma coisa aqui. Amanhã ou depois, esse motor rodou mais 100, 200 mil, deu desgaste, quando for abrir, não tem acordo. Aí vai ter que encamisar e voltar para a standard novamente. Beleza? Continue assistindo que deve ter mais coisa no vídeo de hoje aí. Valeu! Então, galera, de tanto a gente falar do motorzinho do Honda, que a gente passou em 2 vídeos anteriores, a gente passou o calibre de superfície e depois a gente mostrou para descobrir o empeno, como que a gente descobre a quantidade de empeno que está no bloco. Agora sim a gente vai para o trampo de usinar. E para quem nunca viu, né, aqui é a brunidora de cilindro, a gente vai usinar o bloco, né? Broqueadora. Vai usinar o caneco aqui, é broqueadora de cilindro, isso aí. A gente vai passar pistão sobre medida. A gente vai abrir, que tem uma validação, então a gente... qual é o procedimento? É usinar aqui dentro do caneco, né, e deixar cilindricamente correto. Então, a primeira parte a gente vai usinar aqui e depois vai para a brunidora de cilindro, justamente para equalizar a folga certinha que pede no pistão. Beleza? No caso, esse aqui, ó, vou apagar a marca aqui para não aparecer. O pistão é 8147 e ele pede uma folga de 0,03 centésimos de milímetro. É onde a gente vai trabalhar. Beleza? Então, a partir de agora, ele vai botar para usinar, já vai ligar a máquina, pode tirar isso aqui, toda é a ferramenta. Tem vídeo no canal, né, que a gente mostra como é o procedimento disso aqui. Ele vai tirar agora o relógio e vai botar para usinar, vocês vão acompanhar. E depois a gente vai botar na plana, vocês também vão ver parte do processo da plana e vai ser comprovado que tem pouco empeno, que tem pouco empeno no bloco. Beleza, galera? Se dá 0,1, bota para torar aí, bota um pedacinho, Ezão, pra galera ver como é que é e bota aquela musiquinha maneira. Partiu! Vamos dar uma pausa na música, galera, só para vocês entenderem. Então ali, ó, vocês estão vendo o processo lá, ó, como vai tirando o material, tá vendo? É bem pouquinho, galera, tá vendo? Ó? Apesar do pistão ser cortado para 0,50, né? Aqui está sendo cortado para 0,50, mas é 25 centésimos de cada lado, né? Porque é na circunferência, no raio. Então é bem pouquinho, tá vendo? Então aqui a gente está justamente equalizando o cilindro. A gente está deixando na medida perfeita aqui o interno dele.
para que o motor tenha uma compressão perfeita depois que tiver tudo usinado direitinho. Beleza, galera? Então é isso aí. Para quem nunca viu, tá vendo agora. A gente tem outros vídeos no canal aí mostrando aí usinagem de cilindro. E esse é um bloco de Honda, um bloco de alumínio, galera. Quem disse que não dá retífica? Dá sim, aí ó. Tá retificando e vai ficar da hora. Valeu, galera! Daqui a pouco a gente volta aí mostrando na plana. Galera, como prometemos, o bloco tá na plana. Já foi usinado aí. Acho que o Enzo deu uns takes aí. E aí agora a gente está tirando aquele mínimo empeno que o bloco tinha. Tá vendo? Aquele mínimo empeno. Então a gente estaria equalizando. Olha lá no relógio. 3 centésimos só até agora que a gente tirou. A gente tinha calculado lá no vídeo, né, que a gente ia tirar aí, eu falei só, 10 centésimos a gente vai equalizar esse bloco, né, porque eu vi que era muito pouco. Então ele vai continuar aí e eu acho que antes dos 10 centésimos já vai estar equalizado. Mete bronca isso não, deixa uns takes aí pra galera ver. A gente vai equalizando e vai tirando. Realmente o bloco não é muito judiado. Vai ficar perfeito, 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 perfeito. E continuando, agora a gente vai botar a ferramenta apropriada, porque a gente, como é alumínio, a gente começou a cortar com a ferramenta de alumínio, que aqui em cima tem uma camadinha pequena de alumínio nas camisas aqui, mas aí depois já começa a pegar na própria camisa. E aí, ó, ela tira o brilho. E assim o que acontece? Ela não tem profundidade, mas ela tira aquele brilho. Não fica bonito. E não fica bonito. E outro detalhe, a ferramenta de alumínio, para alumínio, é um diamante. Ela não pode ver ferro, né? Assim, a gente fala não pode ver ferro, assim, porque se pegar no ferro, ela quebra, ela estraga, né? Porque essa ferramenta para alumínio não se afia. Ela é uma pastilha que a gente vai rotacionando ela aqui, né? E ela tem um corte perfeito. Então a gente vai substituir ela agora. A gente já deu o passezinho inicial de 3 centésimos, como vocês estavam vendo, e vamos botar a ferramenta que corta ferro, né? Ela tanto corta ferro e alumínio. A única diferença é que essa ferramenta aqui, ela não dá esse brilho, né, que vocês estão acostumados a ver nos cabeçotes, tudo direitinho. Ela vai ficar aquela cor opaca aqui. Mas lembrando que a eficiência é a mesma, tá beleza, galera? Então lembrando que a eficiência é a mesma, não tem diferença. Show? Senão vai continuar aí com o corte aí e vamos em frente. E já voltamos agora para finalizar a plana do bloco do Honda. Tá vendo, ó? Agora ele tá dando um último passezinho, a máquina tá se deslocando bem devagarzinho, ó. Rotação baixíssima, só para dar aquele acabamento final. Mas ó, aqui vocês já podem observar como fica, né? Fica aquela cor opaca, mas lisinho, ó. Perfeito, tudo dentro do padrão. Não tem mais nenhum empeno, nenhuma parte que não vai pegar esmagamento. E ali, ó, como a gente falou, ó, a importância da ferição antes também, olha lá, 9 para 10. E a gente lá viu que falou que uns 8 centésimos a gente viu lá de empeno, 6 a 8 lá. Eu falei que no máximo 10 a gente ia equalizar esse bloco. Então é o que eu falo, medida é medida, relógio é relógio. Passou o relógio comparador lá, com o calibre de superfície, viu que tinha que dar, aqui também não podia ser diferente. Não pode sair dessa tolerância que está ali, daquela medida que está ali. Se aqui chegasse 17, 18, algum processo aí no meio estava errado. Então, vocês viram que lá o calibre também fez a leitura correta para a gente. E agora é só finalizar o bloco. Aqui ele já vai sair prontinho. Daí depois para o brunimento e pau no gato. Só entregar para o cliente e falar, faz um Pix. É Pix, é isso aí. Igual aquele videozinho aí, o Pix. E o Pix. Beleza, galera? Você vai continuar mostrando aqui ou já vai cortar e já só o corte, né? Então, vai ter música, né? Deixa a galera na musiquinha, dá uma acelerada aí, ó. Vocês vão ver o final aí. Baby, can you pray tonight? Baby, can you pray for? Oh, baby, can you pray? 'Cause every time you make time, it's only to the end. So pray tonight. So you won't. Galera,
galera, finalizamos mais um vídeo. Ficou querendo saber? Vai ter que assistir o vídeo da outra semana, galera. É isso aí mesmo. Vocês viram aí 2 probleminhas de bloco aí, finalizamos o serviço aí. Não mostramos todo o processo porque tem vários vídeos. Então assim, é bom que aí você também cutuca lá o nosso canal, procura outro vídeo. Não mostramos a plena também não mostrou, né? Não, a plena do a plena Honda do Honda mostrou, é. né? Do GM Do que não GM que a gente não mostramos. mostrou. Porque senão fica tudo... Então era só para vocês entenderem o calo ali, o sisteminha da plena do cabeçote do bloco de Honda, de bloco de alumínio ali, que ficou top também. Então, galera, é isso aí. Ficou curioso em ver mais conteúdo? Vai lá no nosso canal, procura lá, mexe lá, se inscreve. Você não é inscrito ainda? Se inscreve no nosso canal, ajuda o nosso canal a crescer. Curte, compartilha e manda pra geral, galera. E se você não gostou desse vídeo, que eu acho muito difícil, ajuda a gente também, compartilhando, mas compartilha com os inimigos. Valeu, galera, até o próximo vídeo. Fui!